Humildemente me achego a ti, com um quebrantado coração, de olhos fechados permaneço. Não ousarei abri-los pra te ver. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade é minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue os céus mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue o céu mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural.
Aba. Amém? Senhor Deus, nós estamos diante da tua presença. Nós colocamos, Pai, essa live diante do Senhor, Pai. Tudo aquilo que foi comentado nesse dia, Jesus, para trazer impedimento, nós lançamos por terra, Pai, em nome de Jesus. E nós glorificamos o teu nome, Pai, que embora tantas intempéries tenham acontecido, o Senhor nos auxiliou a promover este evento. E eu te glorifico pela vida de todos envolvidos, Jesus. Te glorifico pelo Senhor, Pai, por ter nos auxiliado. Te glorifico pela vida do Osimar, te glorifico pela vida do Lucão, do Sanderson, do Bruno Pividori, do Leandro Silva, de todos envolvidos, de todos os alunos que estão aqui, Pai, que separaram uma parcela do seu tempo para aprender mais do Senhor, Pai, porque eles desejam ter verdadeiramente a mentalidade emancipada, Pai, se tornando ruiosos do Senhor e podendo ter acesso a toda a herança que o Senhor oportunizou a nós, Jesus. Toma os meus lábios, toma aquilo que nós vamos falar, ministra aquilo que o Senhor desejar no seu coração, Pai, porque é o Senhor quem manda, é o Senhor quem faz. Se o Senhor não vier, não há nada o que falar, vai ser coisas de mim, mas eu quero falar aquilo que está, Pai, no teu coração. Abençoe os meus irmãos, abençoe essa live, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ter um minutinho de interatividade com vocês. Quantos aqui, acredito que a maioria, quantos aqui fazem parte aí de Ministério de Louvor? Podem aí se manifestar, mandar uma mãozinha, se manifestar. A maioria daqui acredito que faça parte de Ministério de Louvor, correto? E obviamente que a Zion está vindo realmente para poder fomentar essa mudança dentro do Ministério de Louvor, né? Mas, assim, a Zion ela não fica só restrita à parte musical, porque tem também os ministros da palavra. Então, se você também é ministro da palavra, fique à vontade para estar conosco, porque, cara, vai ser de uma emancipação gigante na sua vida. E, assim, eu tenho 16 anos, mais ou menos, de caminhada. Eu comecei a caminhar com Jesus, eu tinha 15 anos de idade. Embora eu tenha essa cara meio de pastel, eu vou fazer 32 daqui a alguns meses. E desde então nós temos caminhado com Cristo e Ele tem chareado muitas coisas do céu, muitos mistérios do céu pra gente. E, assim, a gente tem, cara, uma ideia, a questão do louvor, de que, assim, ele é um ministério. Ah, e qual que é o seu chamado, irmão? Ah, eu faço parte do ministério de louvor. Eu faço parte do ministério de dança. Eu faço parte do ministério de intercessão. Mas o que é ministério? Você sabe o que é ministério? Eu vou convidar você. Efésios 4. Só um minutinho. Abre lá em Efésios 4. Todo mundo abriu aí? Dá um hashtag Efésios 4. Seu capítulo 11. Tô velha, Bruno. Tô velha, cara. A idade chega para todo mundo. Fica tranquilo que vai chegar para você também. Questão de tempo. Efésios 4:11. Todo mundo que abriu aí nessa palavra, dá um joinha para mim. Manda um amém. Hashtag Efésios 4:11. Vamos lá. Para eu não me delongar aqui. A palavra diz o seguinte. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até aqui, beleza? Aqui fala de 5 patentes: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Dentro da palavra de Deus, em Efésios, ele vai denominar como ministério essas 5 patentes. Escreva aí. Hashtag 5 patentes, 5 ministérios. Essa visão que nós temos hoje, esse conceito que nós temos hoje dentro da igreja, que o ministério de dança é um ministério, que o ministério de louvor é um ministério, dentro do Novo Testamento, em Efésios 4:11, não se encaixa. Ah, Larissa, então eu não tenho um ministério? Calma, você tem um ministério. Só que aquilo que nós denominamos como ministério, dentro da Bíblia, não é denominado assim. Correto? É um departamento. Nós podemos ser profetas, ou apóstolos, ou evangelistas, ou pastores, ou mestres, e fluir dentro
também, né, do dom ali do louvor, da dança, nada nos impede. Mas ministério só temos 5. Pastores, doutores, mestres, apóstolos, profetas. 5. Eu, particularmente, quando eu entendi isso, esse pilar que a igreja se move, eu comecei a pedir a Deus para revelar o destino profético dele para mim. Falando, Senhor, quem eu sou então? Como é que funciona isso? E Jesus começou a usar várias pessoas para falar comigo, que eu era profeta. Me deu as nações por herança, que eu seria profeta. E o que o profeta faz? O profeta, ele é o cara que dá a direção. O profeta é o cara que denuncia pecado. Mas, Larissa, você se move dentro do louvor? Me movo dentro do louvor. É um aditivo que Deus deu na minha vida. Mas o meu chamado principal, meu ministério de verdade é ser profeta, é palavra de Deus. Então, uma dica que eu deixo importante para você, que é ministro. Às vezes você tá com essa mentalidade, ó, da viseirazinha. Pô, sou do ministério de louvor, não. Cara, se ache dentro desses 5 ministérios. Porque dentro desses 5, como Deus deixou como pilar da igreja, como a igreja tem se movido, você vai se encontrar neles. Mas eu nunca ouvi falar disso, Larissa. Como é que é isso? Cara, eu tive o privilégio, para a glória do Senhor Jesus, e eu agradeço muito a Ele por isso, de ter ido muito cedo para o Evangelho. E por ter ido muito cedo para o Evangelho, eu pude ver várias fases da igreja, vários ciclos históricos da igreja acontecendo. Eu, particularmente, cresci numa igreja pentecostal. Aquela igreja que cantava os corinhos da Cassiane. Não era uma assembleia, mas é estilo assembleia. Hoje eu também congrego numa igreja pentecostal estilo assembleia. E eu cresci dentro daqueles parâmetros, tá? Entenda bem o que eu estou falando, tá, amados? Eu amo a Assembleia de Deus, eu faço parte de uma, digamos assim, que a minha igreja é praticamente uma assembleia. Só que, antigamente, no geral, dentro das igrejas, nós tínhamos uma seguinte mentalidade, onde as pessoas não tinham uma emancipação de mentalidade relacionada a chamado, relacionada à paternidade de Deus. De uns tempos para cá, Deus tem levantado um povo que tem se movido no evangelho pela paternidade, por ter descoberto a paternidade dele em Deus. Antigamente, nós víamos muito pessoas, e você via que essas pessoas elas não iam muito longe, porque elas se moviam em promessas. Nossa, Larissa, mas Deus falou tanta coisa para mim, não é para eu me mover por promessa? Cara, você precisa guardar nas tábuas do seu coração tudo aquilo que ele te fala. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir. Agora, isso não pode ser o maior propósito da sua caminhada, jamais. Tem uma música que fala o seguinte: essa é a minha aventura, essa é a minha jornada, te conhecer, te conhecer. A nossa maior aventura, a nossa maior jornada, aquilo que mais nos impulsiona no evangelho, tem que realmente ser conhecer a Cristo, cara. Conhecer a paternidade dele. Eu falo com muita propriedade de paternidade porque eu cresci num meio complicado. Eu nasci numa família disfuncional. Eu não tive pai, fui criado com mãe solteira, com várias raízes de rejeição. Então você pensa, eu cresci realmente buscando um porto seguro em pessoas, em coisas, em status, em títulos. Só que eu nunca achava, só que eu nunca preenchia. O dia que eu descobri a paternidade de Deus, cara, isso foi tão forte para mim, isso foi tão estrondoso para mim, que isso não mudou só a minha vida, mas isso transcendeu a forma como eu me movia dentro do meu chamado. E isso eu quero ativar você nessa noite. A forma como você vê Deus, a forma como você tem se movido dentro da paternidade, se é que você tem essa emancipação dentro da sua mente, vai ditar, se não tudo, a grande maioria do que você vai viver no seu chamado, cara. Se você é um cara que não se vê como filho, você se vê como órfão, mano, você não vai durar muito tempo. Você vai ser um cara que vai ser levado por vento de doutrinas. E, cara, eu vou te falar, aleluia, eu sinto muita presença de Deus aqui. Eu ia falar outra coisa, mas eu estou sendo guiada aqui pelo Espírito Santo do Senhor. Eu estou deixando ele falar o que ele quer aqui nessa noite. Então, você vai ser um cara, se você não tiver a paternidade de Deus reiterada sobre a sua vida, que vai ser levado por vento de doutrinas, vai ser um cara que quando bater a sua porta, Mateus 4, que foi a tentação de Jesus, você não vai saber quem você é.
Porque todo mundo fala ali, que Jesus foi tentado, tal. A gente vê essa pregação inúmeras vezes. Mas eu acredito que muitos aqui não tiveram a oportunidade, de repente, de ver a profunda revelação que há por detrás de Mateus 4. Mateus 4 fala sobre filho maduro. Filho maduro, que você pode ver ali, cara, Jesus foi me ensinando a ler a Bíblia, porque a gente lê, pega o texto cru e começa a ler. Se a gente for ler no texto cru, às vezes a gente vai bugar a nossa mente. O que Jesus me ensinou, cara, eu sentei uma vez para ler, e foi justamente quando essas revelações começaram a vir, eu comecei a anotar isso de madrugada. Eu estava lendo Mateus 4, desculpa, e falando ali sobre a questão da tentação de Jesus, e eu fui buscar no grego, né, na raiz etimológica, o que significavam aquelas palavras. Porque existe uma coisa que eu aprendi com um grande amigo meu chamado pastor Carlos Alberto Júnior, da ADNV, um grande amigo. Ele ensinou algo. Muitas das vezes, a Bíblia, quando ela é traduzida, ela não é traduzida de forma literal, porque existem palavras em outros dialetos, em outros idiomas, que dentro do nosso a gente não vai achar. Então, a gente, para poder ficar um texto parecido com o contexto original, a gente usa uma palavra sinônima, mas que não é a palavra literal. Então, a gente chama isso não de tradução, porque não é uma tradução literal, mas de transliteração. E, às vezes, nessas transliterações tem muitas coisas diferentes. Então, a gente precisa ler lá no original o que está falando. Lá em Mateus 4, o tempo todo, quando Jesus é tentado, Satanás chega para ele e começa a falar: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Todas as perguntas que ele vai falando ali, todos os questionamentos que ele vai tentando inserir, todos os pontos de interrogação que ele vai tentando suscitar, ele coloca a palavra filho no meio. Anota isso. Filho, huios, se escreve da seguinte forma: H-U-I-O-S, huios. E aí, quando eu fui buscar lá na raiz etimológica, eu falei: Deus, tem algum mistério atrás desse texto. E aí eu fui buscar na raiz etimológica, o que eu me deparei? Huios significa nada mais, nada menos do que filho maduro. Então, Satanás ali, ele não estava somente falando uma questão de paternidade, se tu és filho, meramente filho. Mas se você é um filho mais velho, se tu és um filho mais velho, se tu és um filho que alcançou a maturidade espiritual, faz isso. Se tu és um filho que chegou à maturidade espiritual, faz aquilo. E o que tem de diferente entre um filho que não chegou à maturidade espiritual e um filho que chegou à maturidade espiritual? Eu vou convidar você a fazer uma releitura daquilo que nós já lemos. Muitas vezes tivemos acesso nos cultos, né? Quando fala filhinhos, a palavra vira em vários lugares. João fala filhinhos, filhinhos. Cada um desses filhinhos não é o mesmo contexto, não tem o mesmo significado. Em uns está se falando teknion, em outros está se falando teknon, em outros estão falando huios. Ou seja, dentro da palavra de Deus, dentro do reino, existem 3 níveis de filho. Existem 3 níveis de filhos. O teknion significa o quê? O cara que é novo na fé, novo convertido, aceitei Jesus, aleluia. É o novo convertido, ele é um teknion. Tanto que teve um trecho que Paulo fala o seguinte: vocês ainda estão no leite espiritual, está engateando. Existem coisas da dimensão espiritual que vocês ainda não têm substância para ouvir, vocês não têm ainda capacidade de ouvir, porque vocês estão ainda no leite espiritual, vocês ainda são teknion. E teknion, no grego, significa bebê, engatinhando, um bebezinho. Em outros trechos, a Bíblia vai falar de teknon, que já é aí um adolescente, um cara que está chegando mais ou menos na fase aí dos seus 14 anos, né, acredito eu, na adolescência. Mas quando a Bíblia fala de huios, ela está falando de um filho maduro. E o que o filho maduro tem acesso? Não vamos nem para o âmbito espiritual, não, tá? Mas fazendo uma analogia com o espiritual, vamos para o campo do direito. Eu também sou estudante de direito nas horas vagas, mas confesso para você que nesses últimos dias só estou lendo Bíblia, porque a Zion tá sugando meu tempo pra caramba. O que significa huios? O que é o huios? O que o filho maduro tem acesso a quê? Dentro do campo do direito, quando uma mãe deixa um filho órfão, né, e deixa ali uma herança para esse filho,
o que ocorre? Esse filho, tendo 12 anos, tendo 13, 14 anos, sendo um impúbere, como aí os conceitos do direito nomeiam, ele não vai ter acesso à herança que a mãe dele deixou, vamos supor aí, de 1 milhão. Um cara de 12 anos, ele tem mentalidade, maturidade para poder conseguir gerenciar 1 milhão de reais? Responde aí para mim. Eu quero ver vocês ativos comigo aqui. Um cara de 12, 13 anos tem capacidade intelectual, capacidade até mesmo na idade, capacidade jurídica, para poder gerenciar 1 milhão de reais? Vocês vão de convir comigo que não. Juridicamente, isso é impossível de acontecer. Então, ele vai precisar de um tutor, correto? Para que alguém, a pessoa na qualidade de tutoriar esse menor, ela vai gerenciar esse dinheiro. Então, trazendo para o ramo espiritual, fazendo uma analogia com o espiritual. Quando você é um tecnon, um tecnion, Jesus pode te dar a herança por completo? Aleluia! Jesus pode entregar a herança por completo para você? Não tem como. E o que nós estamos vivendo hoje é uma geração de tecnions e tecnons que não tem se movido dentro do projeto que Deus quer e que não tem se submetido aos processos que Deus tem posto. Bota aí, hashtag processo. Processo. É uma outra chave profética para você entender a totalidade do seu ministério, exercê-lo com excelência e conseguir que Deus o entregue, porque Deus não vai entregar uma Hilux para um cara que não sabe dirigir. Assim é o nosso ministério. Deus não vai entregar uma chave de governo para mim e para você se nós não tivermos reiterado sobre as nossas vidas a identidade de ruiós. Nós precisamos alcançar a maturidade espiritual. E aí eu quero chamar sua atenção lá em Lucas, quando Jesus fala da parábola do filho pródigo. Quem aqui já ouviu, né? Eu já ouvi inúmeras vezes a questão do filho pródigo. Leandro Silva. Aí, Leandro é um dos professores, hein, pessoal? O nível tá alto. Amém. Que ele cresça e nós diminuamos. Que toda a revelação do céu, todos os códigos proféticos sejam liberados sobre a vida dos filhos. Cara, meu desejo é realmente que você saia daqui diferente, com a sua mentalidade emancipada, que você viva o nível do profético, que você possa carregar a capa de governo sobre os seus ombros, porque é isso que Jesus tem para a igreja. Não é religiosidade, não é terça, quinta e domingo dentro do culto. É, cara, influenciar onde você for. Você tem noção do que é isso? Então, vamos lá. Me empolguei aqui. Voltando aqui, quando Jesus fala lá em Lucas, sobre a parábola do filho pródigo. Quantos aqui já ouviram essa pregação? Cara, eu já ouvi inúmeras vezes. E a conotação que o preletor sempre trazia era a seguinte, que o filho pródigo deixou, né, a casa do pai, é para o cara desviado, e que o cara precisa voltar ao lar e tal, e no final sempre fazia esse apelo, e geralmente uma alma se rendia ali a Jesus, na verdade se reconciliava, né? E durante muitos anos, sabe, desde adolescente, eu vim ouvindo essa palavra, nessa conotação. Só que Jesus, ele estava falando algo muito mais profundo. Se aplica a situação de um cara que desviou e que nós estamos convidando novamente para a presença, se aplica. Mas ele está falando muito mais profundo. Ele está falando de paternidade, cara. De paternidade. De uma dualidade de filhos, tá? Está falando ali de tecnon e de ruiós e de uma dualidade de igreja. Porque existem igrejas, amados, que não se movem pelas mãos. Na verdade, recapitulando. Existem igrejas que não se movem pelos pés, mas se movem pelas mãos. Só que Deus está levantando nesses últimos tempos, no tempo do fim, a geração de Joel 2:28, aonde ele está levantando uma geração de apaixonados. Cara, que ninguém está nem aí se o dinheiro faltou, se a prova chegou, as pessoas querem adorar. E isso é maturidade espiritual, isso é entender
o verdadeiro motivo do evangelho, cara, que não é promessa, que não é carro, que não é casamento, como nós temos visto em várias igrejas. Faz campanha de 7 elos, sobe monte, desce monte para casar, para ganhar dinheiro, para não sei o quê. Não sou contra campanhas, tá, amados? Eu acredito que Deus realmente abençoe. Nós estamos movimentando a nossa fé. Eu acredito que Deus abençoe. Mas, cara, o maior motivo do evangelho não é esse. Eu, particularmente, eu entendo que esse é o preceito bíblico, cara. Deus nos chamou para ser agente de milagres e reagentes ao céu. É uma frase que eu gosto de usar. Agente de milagres e reagentes ao céu. Voltando à parábola do filho pródigo. Cara, ali vai falar de Tecnon e vai falar de Ruiós. Quando você puxa esse texto ali no grego, na etimologia, na raiz da palavra, você vai ver que no início do texto, quando o filho pede a herança e pica o pé fora, quando se fala a palavra filho, quando se refere a ele como filho, ele não aparece como Ruiós, ele aparece como Tecnon. Pode puxar na sua Bíblia, depois eu vou mandar um link para vocês conseguirem estudar. Tudo aquilo que eu souber, que Deus estiver revelando, sabe? Que Deus, os códigos proféticos que ele tem descido do céu para nós, eu vou charear com você, cara. Eu vou charear com você. Porque o verdadeiro pai espiritual, a verdadeira mãe espiritual, ele não retém os filhos, ele libera os filhos. E isso é um princípio profético para que você se mova nos altos níveis de unção. Anota aí, o pai e mãe espiritual não pode reter os filhos, tem que liberar os filhos. E eu estou aqui para liberar, destravar o chamado de vocês, destravar a mente de vocês. E ali, quando você vê no primeiro momento, quando ele pede a herança e pede para sair de casa, fala para o pai, ó pai, valeu, tô indo, tchau. Quando é reportado a ele a palavra filho, não aparece como filho maduro, aparece como filho adolescente. E aí acontece todo o contexto que a gente já sabe. O cara sai, o cara zoa o plantão, o cara gasta tudo e tal. Só que ele chega ao consenso e pleno entendimento do seguinte, cara, eu errei. E eu sinto falta da casa do meu pai. E ele volta. Quando ele volta, onde o pai avista de longe, onde o pai vê ele vindo ao encontro do pai, manda matar o novilho, pererê, pororô, aquela coisa toda que a gente sabe, lhe deu novas vestes, lhe colocou um anel, novas sandálias. Quando o pai se reporta a ele como filho, ali já não é Tecnon, ali é Ruiós. Porque foi alguém que saiu de casa, não muito diferente do que a gente vê hoje, tá, amados? Se Deus não fizer, eu vou desviar. Aí desvia. Aí zoa o plantão, eu não sei o que, aquela coisa toda. É esse tipo de conduta que está sendo relatado ali naquela palavra. De pessoas que se movem apenas por coisas, mas que não buscam a Deus pelo que Ele é. E isso é uma chave profética. Anote. Eu coloquei no grupo lá durante esse tempo todo, onde nós estávamos comentando a propaganda aí da live, que vocês tivessem caneta e papel, porque são ensinamentos muito profundos do profético, que vai mudar a sua história ministerial, espiritual e pessoal, cara. Pode ter certeza disso. Então, quando o filho volta ali, ele já volta como Ruiós, porque ele já voltou com uma mentalidade de um cara crescido, de um cara que já chegou à maturidade espiritual. Só que, em contrapartida, a gente já sabe como é que foi a recepção do irmão dele, que ficou bravo. Poxa, pai, sempre tive aqui o tempo todo, e sempre me doei, sempre fiz, sempre aconteci. Não muito diferente dos discursos que a gente vê na igreja. Quando o irmão do nosso lado é abençoado, e o outro fica com raiva porque ele foi abençoado. Pô, eu tô aqui há 14 anos orando, o meu milagre não acontece. O irmão chegou aqui com 2 meses e já sentou na janela. Como é que é isso? Não é muito diferente desse discurso, não. O irmão do filho pródigo fez o mesmo discurso. Senhor, pai, eu tô aqui na sua casa há tantos anos, te sirvo, faço tudo, aconteço, e nada aconteceu para mim. E o pai responde para ele o seguinte, cara, o que é meu é seu. A mesa está posta. Você não sentou porque você não quis. Estou assim contextualizando. Então ali, cara, é a clara analogia do verdadeiro, da verdadeira movimentação com Deus, cara, do verdadeiro relacionamento.
E ali você vê a dualidade de duas igrejas. Uma igreja que busca a Deus por bênçãos e por coisas, e uma igreja que busca a Deus pelo que ele é, cara. E isso faz toda a diferença. Quando a gente busca a ele só pelo que ele é, mano, pode ter certeza que você vai ter acesso à herança. E a herança que eu falo não é a herança de dinheiro. Não, existem coisas, amados, que têm preço, mas não tem valor. Em contrapartida, existem coisas que têm valor, mas que o dinheiro não compra. Que o dinheiro não compra. E as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que é perecível. E Deus quer entregar a chave de governo para a igreja, e a igreja tem se movido com coisas tão pequenas. Porque, cara, quando a unção ela é impartida sobre a sua vida, quando esse nível de intimidade te atinge, de modo que você começa a caminhar em altos níveis de unção, cara, aquela palavra que diz que as bênçãos te seguirão, ela começa a acontecer. Porque não é sobre você, é sobre o que está sobre você. Anota isso, não é sobre você, é sobre o que está sobre os seus ombros, é o que está sobre você. A unção, ela faz a diferença, a unção, ela atrai. A unção abre portas, a unção atrai bênçãos. A unção dissipa principados. A unção quebra julgos. E é isso que eu quero trazer para sua mentalidade, cara. Porque eu passei por vários lugares, são 16 anos detectando coisas dentro da igreja, vendo as pessoas se moverem dessa forma, buscando a Deus pelo que ele pode fazer, cara. Isso é muito triste. Eu não posso dimensionar como fica o coração do Senhor diante disso. Porque ele quer fazer, ele quer nos abençoar. Mas é a mesma coisa que você chegar pro seu pai e falar, e só chegar pro seu pai por interesse. Ei, pai, aqui, te amo, tá? Ei, me dá 100 reais. Não é diferente, cara, não é diferente. Só que quando você se relaciona com ele, você está disposto a ter as chagas do Senhor impressas sobre a sua alma, cara, se prepara para viver o sobrenatural. Se prepara. Se prepara. E eu quero pontuar algumas coisas para vocês, cara. Desses 16 anos de caminhada, onde nós temos tido experiência de pisar em vários lugares, ministrar em vários lugares. Coisas que acontecem dentro, não só do Ministério de Louvor, mas no contexto geral, cara. No contexto geral, que tem matado ministérios, que tem matado ministros. Um princípio que você precisa extirpar da sua vida de uma vez por todas, querido. Soberba. Soberba. Você não pode carregar isso no seu coração, senão os ambientes não serão destravados, senão a conexão com o Senhor vai ser falha. Porque vai entrar você, não vai entrar Jesus. O que João Batista falou lá? Importa que ele cresça, que eu diminua. Isso é um princípio, isso é um código profético. Quando você estiver ministrando, você precisa, fechar. Eu, pelo menos, eu vou ensinar um segredo para vocês. Quando eu estou ministrando, eu fecho os meus olhos, eu me sinto como uma criança e me coloco como uma criança diante do Senhor e eu peço para ele vir. Eu peço para ele vir muito educadamente, docemente. Eu peço para que ele venha, para que ele apareça. E, cara, eu vou te falar para você, com muita singeleza, aleluia, com muita singeleza e com muita humildade de coração, nós temos visto coisas profundas acontecer. Leandro Silva está aí, minha testemunha, ele participou disso comigo. Nós estávamos ministrando na sede da igreja aí do pastor Wilson também, que está participando da live. Estávamos participando de um evento de jovens lá, na época denominado como Jump. E eu era ministra de louvor da noite. E Jesus falou comigo, pode liberar palavras proféticas, pede para as pessoas começarem a orar, porque Jesus vai começar a operar prodígios e milagres. E eu lembro de ter liberado essa palavra, as pessoas começaram a se movimentar em oração. Leandro foi um que foi orar também. E Jesus estava liberando milagres e curas sobre aquelas pessoas que estavam ali sendo ministradas. E eu me recordo de, no final do culto, eu terminei de ministrar, uma irmã pediu oportunidade, falou, gente, eu preciso falar. Nós demos ali a oportunidade para ela. E ela pegou e falou, olha, eu era surda do ouvido direito. E no momento que vocês começaram a ministrar, eu fui curada. Cara, não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague pessoas sendo curadas através de você, através da unção que está sobre a sua vida. Não há dinheiro no mundo que pague a unção preciosa do Senhor sobre a sua vida, cara.
Só que para você viver isso, você precisa se despir dessas coisas, você precisa se despir da religiosidade. Não foi só um evento de cura que nós vivemos. Esse foi um dos testemunhos que já ocorreram através das ministrações. Já ocorreu situação de um homem entrou desesperado num culto de jovens que eu estava ministrando a palavra. E eu me recordo que Deus mandou eu começar a dar um testemunho de cura que eu tinha vivido. Mais ou menos por 23, 24 anos eu estava sofrendo de uma enfermidade no coração. E desse jeito que eu estou aqui parada ministrando para vocês, meu coração estava tipo, quase a 200, como se eu estivesse numa maratona. E os médicos não encontravam ali uma resolução plausível para aquilo. E eu comecei a compartilhar remédios com a minha mãe. Eu tomava, se eu não me engano, um atenolol, um remédio de coração já para velhinho, já para idoso, cara. E eu com 23, 24 anos tomando aquilo. Não conseguia mais caminhar, o coração acelerava muito, sentia fortes dores. E foi um período terrível. Só que, cara, eu sou meio doida. Assim, eu respeito aqueles que sejam mais racionais. E eu recordo que eu cheguei para um amigo meu, que era líder de jovens junto na igreja. E eu falei, cara, eu tô com esse problema de saúde. Vamos no monte comigo. Eu joguei o remédio fora e Deus me curou, cara. Tô aqui hoje, ó, firme e forte. Não tão forte, mas estamos firmes na presença do Senhor e compartilhando esse testemunho com outras pessoas. E eu me recordo que eu estava nessa igreja chareando esse testemunho. Estava no final da palavra já, eu falei, nossa, vou falar esse testemunho agora, mas amém. Jesus sabe por que eu estou falando. E entrou um senhor meio desesperado, assim, às portas da igreja. E ele começou a ouvir aquele testemunho e ele começou a chorar. E ele pediu uma oportunidade para falar. Ele falou, cara, posso falar também? Eu falei, fica à vontade, cara. E ele começou a falar, ele falou, tudo isso aí que você está passando relacionado ao seu coração, eu tô baixando no hospital todo dia, e os médicos, eles não conseguem encontrar uma resposta plausível para isso, e eu não sei mais o que fazer. Aí nós liberamos uma palavra do céu para ele, uma palavra profética. Falei, cara, você crê que você possa sair curado daqui hoje? Você não vai baixar o hospital mais? Ele falou, cara, eu creio. E aí eu pedi para que os obreiros ungissem ele. Mano, ele foi ungido. Eu lembro naquela mesma semana de eu estar andando na rua, ele passou de bicicleta gritando, eu tô curado, eu tô curado, eu tô curado. Então, cara, existem coisas que têm preço, mas que não têm valor. Mas em contrapartida, existem coisas de valor que o dinheiro não compra. E uma dessas coisas é a unção do Senhor. É tudo que há de mais precioso sobre a vida do ser humano. É tudo que há de mais precioso no céu, cara. E Jesus, ele veio para poder nos outorgar isso, cara. Ele veio para que nós vivêssemos nesse nível também. Você quer ver uma chave profética interessantíssima, cara? É lá em João 20. Quando Jesus ressurreto, ele aparece aos apóstolos, aos discípulos ali. E a primeira coisa que ele faz é falar o seguinte, a paz seja convosco. E sopra sobre eles e fala, recebeis o Espírito Santo. Em algumas discussões teológicas, né? Isso em conversa com um PhD chamado pastor Sidraque, ele falou que em alguns debates teológicos, isso era um debate para saber se realmente ali era o advento da descida do Senhor Espírito Santo ou se era em Atos 2. Mas é óbvio que nós ficamos com a majoritária que foi em Atos 2. Porém, eu vejo de uma grande revelação por trás dessa palavra. Quando Jesus sopra ali e fala, paz seja convosco, recebeis o Espírito Santo, é só a gente voltar lá no advento de Gênesis. Qual foi a primeira coisa que Deus fez quando criou o homem? Respondam aí nos comentários, que essa eu não vou responder, eu vou deixar para vocês. Quando aconteceu a criação, Deus criou o homem, qual foi a primeira coisa que ele fez? Alguém se habilita a responder? Alguém? Ninguém? Então eu vou responder. O primeiro advento ali, irmãos, foi o seguinte, Deus soprou sobre as narinas e o homem se tornou ser vivente. Só que a gente já sabe o que acontece lá na frente. O que aconteceu? Veio a queda, etc. Perdeu-se a comunhão. Só que Jesus, em João 20, quando ele sopra de novo, do mesmo jeito que foi feito na criação, ele está falando, a reconfiguração original está voltando. Aquilo que foi perdido no jardim
eu estou trazendo de volta. E você vê que depois ali acontece a situação do Pentecostes e a igreja se levanta com tamanha autoridade, fazendo prodígios, sinais e maravilhas. Isso aí, Sabrina. Sabrina é minha aluna preferida, cara. Para quem não sabe, eu dei uma aula de EBD lá na DNB da Praia da Costa. Sabrina, a aluna mais participativa, sabia todas as respostas. É isso aí, Sabrina. Então, há um código profético. Anota aí, hashtag código profético. Há um código profético por detrás de João 20, porque é Jesus estabelecendo, na verdade, reestabelecendo aquilo que foi perdido no jardim. E você vê que a igreja primitiva ela se levantou com poucos, mas um estrondo tão grande sobre a face da terra que, cara, anjo descia na terra para poder tirar os caras da prisão. Gente que mentia, né, como Ananias e Safira, morreram, cara, diante do altar. Era muita maravilha acontecendo, morto sendo ressuscitado, cara. Ali na palavra, o Novo Testamento vai falar de um jovem que dormiu enquanto estava assistindo um culto com Paulo, no qual Paulo pregava, e ele caiu da janela e morreu. E Paulo desceu ao encontro daquele rapaz e soprou sobre ele, jovem Eutico, e esse cara tornou a ter vida. Por que isso não acontece mais no nosso meio, Larissa? Deus mudou? Deus não muda. Um dos atributos de Deus é ser eterno e imutável. Ele não muda. Por que nós não estamos vivendo esse nível, essa dimensão espiritual? Porque nós não estamos nos encontrando dentro do nosso chamado. Porque nós não estamos encontrando a nossa identidade em Jesus. Nós não temos nos movido como ruiós. Nós temos sido tecnon, e tecnon não tem acesso à herança, não tem acesso a essas coisas. Você quer ver uma outra analogia? É a mesma coisa, cara, que esses caras que têm patente, esses caras que carregam caps, que carregam as patentes aqui, você vê que cada uma daquelas patentes significa um nível superior. E você vê aquele cara que carrega um monte. Ele só falta carregar nas costas também. E dentro dessas coisas, como, por exemplo, marinha, lá no militarismo, quem tem acesso ao painel de controle? A chave suprema da suprema sala do painel de controle? Só quem tem patente. E o que é patente, cara? É maturidade. Significa que aquelas pessoas passaram por inúmeros processos até serem ali galgados a níveis superiores. E é assim que é com as nossas vidas espirituais. O problema é que quando a prova vem, você foge. Eu e você fugimos. Quando o processo vem, a gente não quer passar. Quando o processo vem para alguns, eles desviam. E isso é um grande sinal de imaturidade espiritual. Você quer ver um outro sinal de imaturidade espiritual trazendo para o nível aí dentro do departamento de louvor? Fulana canta melhor, eu que canto melhor, e não sei o quê, e PPP. Isso são pessoas religiosas, cara. Elas só saíram dos estamentos que elas estavam no mundo, que de repente cantavam lá e foram para a igreja. Mas a conversão genuína não aconteceu. Não aconteceu. Não adianta, mano, você botar uma Bíblia debaixo do braço. Não adianta você se estereotipar todinho. Se não houver circuncisão no seu coração, cara. Você vai ser um religioso, você vai ser um Nicodemos da vida. Nossa, Larissa, mas por que Nicodemos? Você sabia que Nicodemos era um dos maiores conhecedores da Torá? Que é a nossa Bíblia hoje? A Torá nada mais é do que a parte ali do Antigo Testamento. O cara sabia a Torá de capa a capa e Jesus mandou ele nascer de novo, cara. Quem dirá eu e você? Esse é o tempo em que Deus quer levantar os ruiós, quer emancipar as mentalidades, para que as pessoas vivam, para que os filhos vivam a totalidade do chamado. Porque vai vir ainda um grande e último avivamento sobre a terra. A palavra de Joel 2:28 precisa se cumprir. E nós precisamos estar alinhados a essa visão para vivermos isso. Cara, você tem noção do que é você ser elevado a um general de Deus? Eu utilizo essa terminologia, porque para mim só quem tem acesso ao painel de controle, às chaves proféticas, às dimensões proféticas de promover cura, de promover prodígios, são os generais. E Deus ele só vai entregar isso para aqueles que estão dispostos a passar pelos processos. Esse evangelho onde se fala de hipergraça, esse evangelho onde se fala que Deus entende, você caiu 1 milhão de vezes e Deus entende. Cara, Deus ele é misericórdia, ele é amor, mas ele odeia o pecado, ele odeia o pecador. Para de viver uma vida mais ou menos.
Você não vai viver o seu chamado desse jeito. Para de picuinha. Dentro do louvor, eu prego mais, eu canto mais. Mano, você não vai acessar o painel de controle do mundo espiritual com esse tipo de atitude ridícula. Deus não tem aliança com soberbo, ele rejeita soberbo. Aleluia. Por que na palavra tem tantos códigos proféticos lá falando o seguinte? Se faça como criança. Seja o menor para ser o maior. Suma para aparecer. Estou contextualizando, tá, amados? Por quê? Porque uma das chaves proféticas, e eu sinto a unção do Senhor aqui sobre este lugar, uma das chaves proféticas para você conseguir acessar altos níveis de unção é você ser um cara humilde. Para com boberol de querer ser maior do que o outro. Para com besteira. Você não precisa se autoafirmar para ninguém. Isso para mim é uma falha, uma debilidade na sua identidade. Um cara que precisa se autoafirmar é porque ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem ele é, cara. Porque se você souber quem ele é, pode estar falando mal, pode estar falando bem, pode estar falando nada, pode estar achando isso, pode estar achando aquilo. Você sabe quem você é dele. Você sabe o seu valor para ele, o valor dele para você. E você sabe a capa de governo que ele entregou sobre os seus ombros. Então eu quero te ativar nessa noite, cara. Nós vamos já para 1 hora e por mim eu falaria mais 2 horas aqui. Quem tá cansado aí? Quem tiver cansado aí, bota a hashtag cansado. Quem tá cansado aí? Quem tiver cansado aí, bota a hashtag cansado. Quem tiver querendo mais de código profético aí da palavra do Senhor, é só botar hashtag eu quero mais. Vamos interagir aí, interage aí comigo no chat. Continua. Continua! Uma outra coisa que eu quero trazer é a sua mentalidade. Mara Rubio aí, se não tivermos um entendimento completo de filiação e paternidade, jamais desfrutaremos em plenitude do que nos pertence em seu reino de glória. É isso aí. Ericão, então tá, ó, Bruno, Ericão, eu quero mais, Bia, vamos então demais. Outra coisa que eu quero trazer é a sua mentalidade. Níveis de guerra espiritual elevados. Cara, tem gente tomando rasteira aí de caça de demônio baixo. Tem gente aí tomando rasteira de caça de demônio, sim, que pelo amor de Deus, porque não entende desses princípios, porque tem caído em pecados antigos, na verdade nunca os venceu, e aí fica tomando rasteira, porque também não sabe Bíblia. Você quer ser usado? Você quer ir no profundo com Deus? Cara, conheça isso aqui, ó. Muito bem. Tá tudo aqui. As chaves proféticas são todas aqui. Os códigos proféticos são todos aqui. E, cara, não foram poucas as vezes que eu fui perseguida por falar essas coisas, por falar a verdade, por falar aquilo que o Abba tem nos revelado. Às vezes mesmo em situações de estar no louvor e tô sentindo um ambiente travadaço, cara. A igreja não tá fluindo em nada. Um ambiente super travado, não tá passando do teto. E eu falar, cara, para tudo, músicos, me deem atenção aí, para só um minutinho, mas eu tenho que falar uma coisa. E eu entregava ali o recado que Deus queria, e muitas das vezes vieram calar a minha boca, vieram me manientar nessa situação. Só que, cara, eu tenho um compromisso com o céu. Se o céu mandar eu falar, eu simplesmente vou lá e falo. E se o lugar também não nos comportar nesse aspecto, com muito amor e com muita hombridade, a gente troca a nossa geografia e a gente vai para onde Jesus quer que a gente flua. Então, assim, a gente precisa entrar nessas dimensões espirituais elevadas. A gente precisa começar a pedir a Deus sensibilidade espiritual para a gente conseguir saber e discernir em que águas nós estamos navegando enquanto ministros. Você já prestou atenção que às vezes você está pregando, a parada não está fluindo? Você já prestou atenção que às vezes você está ministrando louvor, a parada não está fluindo e você não sabe o que é. Se é o baterista que está tocando mal, se é o tecladista que está fora do tom, se é você que está com a vida ruim, você não sabe o que é. E eu vou trazer alguns códigos proféticos sobre isso. Um primeiro código, que eu aprendi isso com um cara que eu achei ele o máximo, e eu vou deixar aqui para vocês estarem procurando mais coisas dele. Se chama Tom Molinari. É um grande ministro, é um cara que eu admiro muito, muito bíblico. E ele fala o seguinte: uma igreja que não conhece o Deus da palavra, ele não vai adorar o Deus da palavra. Você entendeu? Às vezes nós estamos dentro de uma igreja que é muito movida por outras coisas, não tem raízes profundas na Bíblia.
ou igrejas que estão sendo movidas por coisas que Deus pode fazer, não por quem ele é. Porque quando a gente conhece quem é o Deus da palavra, a integralidade do caráter de Deus, o que ele fez, o que Jesus trouxe para nós de herança, cara, não tem como não ser reagente às realidades do céu. Porque eu só vou poder reagir num momento de adoração aquilo do céu que eu conheço, cara. Se eu não conheço nada do céu, eu não vou reagir a nada. Não tem como eu reagir. Você, enquanto ministro, nós, enquanto ministros, somos agentes. E a igreja, ela está no papel de reagente. Mas se a igreja não tem uma realidade do céu impressa sobre ela não vai rolar, cara. Eu já ministrei em igrejas que, bicho, assim, travadaço, não tinha... Mas o que eu entendi? Eram pessoas que queriam as mãos de Deus, elas não queriam os pés. E eu, assim, eu não fico engessada em nada. Tipo, se Deus... Eu cheguei na igreja com um louvor na cabeça, mas aí eu tô vendo que a parada não tá fluindo, eu já peço a Deus a revelação do que ele quer que seja ministrado ali para que aquele ambiente seja quebrado. Outra coisa que trava, tá? Trava tanto o louvor como o ministro da palavra. Foi o que eu falei aqui anteriormente, soberba. Brother, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque é você que vai estar roubando cena. E importa que ele cresça e que nós diminuamos. Enquanto você tiver esse tipo de sentimento dentro do seu coração, mano, você não vai desbravar as atmosferas celestes. O céu não vai abrir para você. Não vai. Um dos maiores princípios, uma das maiores chaves proféticas para você viver o sobrenatural, velho, é a humilhação. É a humildade. Que lá em Filipenses fala, cara, que ele se submeteu à morte de cruz. Ele não usurpou ser Deus, ou seja, ele foi humilde, cara. Mesmo sendo Deus. Você pode ver nos relatos, de grandes relatos bíblicos no Novo Testamento, de milagres, que Jesus curava o cara e falava assim, ei, não conto pra ninguém, não. Você foi curado? Amém. Sua fé te salvou, tal. Não conto pra ninguém, não. Porque ele não usurpou ser Deus. Agora, uma coisinha acontece através da nossa vida, a gente dá uma palavra, um direcionamento para alguém, a vida da pessoa é transformada. Pela misericórdia de Deus, onde nós somos ali canais, a gente já fica, eu sou o profeta das galáxias, eu sou o ministro das galáxias. Brother, não existe isso. Enquanto você tiver nessa infantilidade de se autoafirmar, de mostrar para os outros que você é o profeta das galáxias, você não vai viver dimensão espiritual. Você vai viver uma dimensão muito rasa. Sendo que Deus tem, Ezequiel 47, águas profundas. Águas profundas. E, cara, eu vou finalizar, tá muito bom, cara, ficar aqui, tem muita coisa para passar para vocês, mas, assim, eu vou deixar os meus amigos falarem nos próximos dias. Leandro Silva vai ministrar, cara, ele é um pai espiritual, foi meu líder de jovens, foi um dos caras que me puxou pro profético, tá? E só tem mais uma coisa que a gente está mandando falar aqui para vocês, cara, a unção que você admira é a unção que você atrai. Finaliza não, tem que finalizar, cara, o horário. O horário. A unção que você admira é a unção que você atrai. Isso é um princípio. Às vezes você pensa, pô, cara, eu queria ser usado igual fulano de tal. Algumas coisas vão implicar para você ser usado igual fulano de tal. Com quem que você está andando? Quem são as suas amizades? Você está andando com um cara que não quer nada com Deus, que vive caindo, que vive pecando? Tô falando para você fazer recepção de gente, não, tá? De pessoas, não, tá? Você pode ajudá-lo, mas sem se envolver. Você não precisa aliançar com ele. Beleza? Aliança são coisas inquebráveis. E outra coisa, com quem a gente anda, a gente fica parecido. Se você andar com carnudo, daqui a pouco você vira uma picanha. Se tu andar com cara espiritual, aí você vai ver o nível crescer poderosamente. Poderosamente. E, pô, da onde é que você tá tirando isso, Larissa? Cara, Marcos, calma, agora não, preciso passar isso para vocês. Da onde você tá tirando isso, Larissa? É coisa da sua cabeça? São princípios aí humanos, filosóficos seus? Não, é só você olhar no Antigo Testamento. Havia uma escola de profetas. Digita aí, hashtag escola de profetas. Quem aqui quer fazer parte da escola de profetas? A Zion está aqui para isso também, para liberar destino de profetas, de apóstolos, de mestres, de pastores, de evangelistas. Seja em qual ministério você for se mover, nós estamos aqui para emancipar sua mentalidade
e para poder gerar algo novo no seu coração. Você pode ver que lá na história de Elias e Eliseu largou tudo e foi andar com o profeta. Naquela época era muito comum haver escola de profetas, onde um jovem, um mancebo, ele saía de onde ele estava e ele ia andar com um cara que era profeta na época. Um cara espiritual, um profeta, como no caso de Eliseu, que foi andar com Elias. E você vê que o princípio de imposição de mãos, ou o princípio de impartição, coloca aí, hashtag impartição. Se vocês não souberem escrever, eu vou escrever aqui para vocês agora. Ó. Impartição. Essa palavra aparece em algumas traduções da Bíblia, que significa o seguinte: por intermédio da imposição de mãos, havia transferência de unção. E você vê que a capa foi dobrada sobre a vida de Eliseu. Quando Eliseu acabou de receber a capa, que Elias foi embora, voou, e ele recebeu a capa, ele já chegou no próximo capítulo ali bíblico, exercendo milagre, exercendo prodígio, manipulando ali os elementos. Ele jogou a capa e o rio abriu. E um outro advento, os caras estavam trabalhando com machado, cortando árvore, trabalhando com machado, e o machado, ele caiu dentro do rio, só ficou um pedaço de madeira do machado. E os caras ficaram desesperados, pelo amor de Deus, nós estamos trabalhando, como é que vai ser isso aqui? O machado caiu no rio, agora já era. E Eliseu chega e fala assim, peraí, me dá o pedaço de madeira do machado. E ele pegou o pedaço de madeira do machado, e ele foi até o rio e só levantou. Puf, o machado veio flutuando, e foi de volta para o pedaço de madeira e se reintegrou. Isso é nível de unção muito poderoso, cara. Se está na Bíblia, eu acredito. Se está na Bíblia, acontece. Mas por que a gente não está vivendo? Porque a gente está com a identidade imaculada. Porque a gente não sabe o que é ministério. Porque a gente acha que ministério é estar lá na igreja na porta. Eu sou do ministério da porta. Eu sou do ministério de levar água para o pastor. Eu sou do ministério não sei o quê. Eu não estou menosprezando nenhum desses cargos, nenhum desses ofícios dentro da igreja que são de extrema relevância. Só que ministérios só existem 5. E eu vou deixar você para a tarefa de casa, para você estar estudando um pouco mais sobre isso. Efésios, capítulo 4, versículo 11. A igreja que Deus tem levantado hoje, na visão lá da igreja primitiva, ela tem se movido sobre esses 5 pilares. Porque, cara, você pode ver que uma igreja que não se move dentro desses 5 pilares, ela não fica uma igreja saudável. Porque o profeta dá direção e denuncia, o pastor apacenta, o mestre ensina, o evangelista, ele sai para as ruas, ele tem uma fome imensa de almas. E o apóstolo estabelece. É aquele cara que vai lá, bota a cara na frente da obra, consegue erigir a obra e deixa para outro dar seguimento. Esse é o apóstolo, o enviado. Então, se a gente não se mover dentro desses 5 pilares, nós crescemos dentro de um ministério disfuncional e nós propagamos uma igreja disfuncional. Deus quer que nós nos movamos em cima desses 5 pilares para que nós consigamos chegar na excelência do chamado, para que a igreja consiga se mover em excelência. Tá? E para finalizar aqui, sobre a escola de profetas, outro advento muito legal, que eu acho muito bacana, que fala também sobre a impartição, sobre a liberação de unção. Moisés, ele tinha, salvo engano, 70 pessoas lá que estavam com ele. Algumas pessoas que estavam acompanhando o chamado dele. Deus mandou ele chamar essas pessoas, falou, chama esses caras, vai até a tenda, libera a unção sobre a vida deles. E aí, Moisés foi lá, chamou esse pessoal, liberou a unção sobre a vida deles. E, cara, todos ficaram cheios do Senhor Espírito Santo. Até os que não foram dentro da tenda, que tinha gente do lado de fora, trabalhando, fazendo outra coisa. Quando Moisés impartiu a unção, eles receberam também. Então, se você quer viver com excelência o seu chamado, cara, você precisa se aliançar com as pessoas certas. Tá? Alianças te emancipam para o seu destino e para o seu propósito. Se você se aliançar errado, você não vai até o fim.
você vai ficar embaraçado com as coisas desse mundo. E a palavra de Deus diz que o bom soldado não se embaraça com as coisas desse mundo. Eu vou contar rapidamente o testemunho e realmente agora eu vou finalizar. Nós já estamos aí com 1 hora de live, mas glória a Deus que vocês estão aqui, que todos vieram. Fico muito feliz com a presença de vocês. Eu não sabia sobre esse princípio de impartição, nem desse advento da escola de profetas quando eu era mais nova, quando eu tinha aí mais ou menos, sei lá, estava na minha adolescência, na minha juventude, aí nos 18 anos, 20 e poucos anos. E, cara, o que aconteceu? Deus, ele criou esse princípio, ele já trabalhava com esse princípio comigo, e depois que eu cheguei ao pleno entendimento, que ele me revelou todas essas coisas, eu falei, o Senhor já trabalhava assim comigo e eu não tinha noção. Embora eu não soubesse desses princípios, esses princípios já eram marcantes na minha vida. E aí, eu me recordo, logo que eu me converti, cara, todos os amigos que eu tinha, todos sumiram. Sumiu, todo mundo. Até porque não era ninguém crente, então no momento que eu declarei ali que eu era cristã, as pessoas meio que me ignoraram, eu comecei a andar muito sozinha. E eu não entendia porque eu andava tão sozinha, cara. E não só o fato de andar sozinha. Eu não tinha amigos da minha idade, né? E as pessoas que vinham, os amigos que vinham, era tipo missionário, era pastor. Eu só andava com missionário com pastor, cara. Minha juventude todinha. Vários pastores e missionários que foram ali meus mentores, que foram meus amigos. Missionária Regina, pastor Jonas Cândido, pastor Enoque, pastor Paulo Kim, cara, tava no meio dessas pessoas todas. Então, o princípio da escola de profetas, ele já se cumpria na minha vida. O princípio de impartição, ele já se cumpria na minha vida, porque a unção era transferida de duas formas, seja por imposição de mãos, ou seja por convivência, por andar junto, por aliança. Quando você tem uma aliança espiritual com alguém, essa unção também é derramada sobre você. E é isso, cara. Comecem a analisar os vossos corações, né? Eu chamo isso para mim também, questão de soberba, a questão de identidade, se estiver maculada, comece a pedir a Deus para que ele se revele como pai para você, para que você possa se mover com excelência no seu chamado. E, cara, comece a revisar as suas amizades, as suas alianças. Porque se você estiver se aliançando errado, você está com pedra de tropeço no seu destino profético e você não vai conseguir fluir 100% naquilo que Deus tem para você. Às vezes, é necessário a gente abrir mão de algumas pessoas para a gente conseguir alcançar o que Deus tem lá na frente, cara. E não foram poucas as vezes que Deus requereu isso de mim. Não vou mentir, é doloroso. É doloroso. Às vezes, poxa, mas eu gosto tanto daquela pessoa, tal. Não tô falando que você vai virar a cara para ela, nada disso. Mas, assim, você manter a aliança, a assiduidade, tá todo dia trocando ideia sempre. Cara, assim, afasta um pouco e vai juntar com quem vai te promover unção, com quem vai te promover conhecimento da palavra, quem vai te promover de modo que você vai ao encontro do seu destino profético. Porque se não for desse tipo de relevância, vai te atrapalhar. O que não soma, subtrai, mano. Se não for desse tipo de relevância, vai te atrapalhar. Então, o meu conselho é, revise o seu coração, revise a questão da sua identidade, se ela está bem firmada em Cristo, se você realmente é um ruioso de Deus. E, cara, se inscreva na escola de profetas. Junte com homens e mulheres de Deus que vão te proporcionar conhecimento, que vão te proporcionar emancipação espiritual. Brother, Deus é tão fiel, tão fiel. Cara, eu tenho muita honra de contar da minha história. No momento eu não entendia por que isso acontecia. Mas eu tenho muito orgulho, muita honra de poder falar que eu andei do lado de gente muito... Para mim, esses são meus heróis da fé, cara. Deus me colocou... Eu ficava de vez em quando na casa dela, eu era filha espiritual dela, missionária Elaci. Mano, essa mulher, Deus usa ela tão poderosamente, hoje ela é uma anciã, mas é uma mulher que tem um testemunho de que Deus a ressuscitou e Deus opera através da vida dela, já operou sinais de pessoas ressuscitadas. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que você é aliançar com uma pessoa dessa? O nível de unção que é derramado, aleluia. Cara, uma presença muito forte aqui. Você tem noção do que você é aliançar com esse tipo de pessoa que carrega um tipo de unção específica dessa? É você pedir para viver um nível espiritual muito forte, cara. Muito forte. Então, o meu desejo, cara, de todo o meu coração é que você viva esses altos níveis também. Porque eu tenho vivido, eu vou te falar, é lindo, cara. É massa. Leandro Silva tá aqui.
E a gente também sempre tá junto aí com os nossos heróis da fé. Tem uns caras que, assim, inspiram muito a gente espiritualmente, uns caras que ativaram a gente profeticamente, né? Através de imposição de mãos, através de transferência de unção, a gente começou a viver muita coisa nova. Então, assim, junte com pessoas que vão agregar com você, cara. Pessoas que vão te tirar do foco do seu ministério, sai fora. Porque o chamado, ele tem um valor. Ele não tem preço, mas ele tem um valor inestimável. Beleza? Quem gostou aí, manda um coração, manda alguma coisa para eu estar ciente que você curtiu. E eu espero todos vocês no dia 12. Aula com Bruno Pividori. Cara, Bruno Pividori, meu amigo queridíssimo, um guitarrista super competente, um produtor que nem se fala. Estou gravando minhas músicas lá com ele, meu CD com ele. Depois eu disponibilizo, charei algumas coisas com vocês. O cara tocou no Descende, o cara tocou com Dunamis, o cara toca com a Fernanda Brum. O cara é muito fera na área que ele flui, uma bênção. Vai estar conosco também o Sanderson Moraes, Sandinho tá aí, meu amigo de infância, queridíssimo. Amo muito a vida desse cara, um cara muito humilde. Diante de tudo que Deus tem feito na vida dele, ele conservou o princípio de humildade e não tem se corrompido. Deus te abençoe, Sandinho. Obrigado por ter dito sim, por estar conosco nessa empreitada. Vamos juntos até o fim, emancipar a mentalidade dos ruiós. Quem vai ser ruiós aqui, levanta a mão. Até o final desse curso vai ter muito ruiós emancipado aqui. E eu creio, cara, que Deus tem coisas grandes para vocês. Basta que vocês apliquem esses princípios em vossas vidas e que vocês saiam dos embaraços, daquilo que está fazendo com que você fique embaraçado aí para poder fluir o seu chamado. E no dia 13, que é o último dia, vai ter uma live exclusiva, cara, com o Leandro Silva, que é paizão espiritual, nos ativou, porque ficamos ali debaixo da cobertura espiritual dele, como ele sendo líder de jovens. E também o Lucão Mendanha, um grande amigo de longa data, um cara que tem feito um trabalho humanitário e assim, ações sociais maravilhosas. Cara, vai ter muita coisa para agregar no seu chamado. Você não pode perder essa oportunidade. Aproveitar esse tempo que nós ficamos ociosos diante dessa situação que nós estamos vivendo de pandemia. Então, dá um boost no seu chamado, cara, estuda. Começa a mergulhar mais em Deus, porque os dias estão difíceis, os dias, infelizmente, irão piorar e só vão suportar aqueles que estão arraigados na palavra, sabendo quem ele é e sabendo quem é nele. Beleza? Gente, muito obrigada pelo feedback. Muito feliz com essa live de hoje, apesar de todas as intempéries, para a glória de Deus, tudo saiu bem. E para deixar um booster para vocês, eu vou upar a aula que seria a aula de hoje, né, que estava gravada, a gente fez uma mega produção para vocês. Eu vou estar upando, vocês fiquem aí assistindo depois, e eu vou transmitir no grupo agora uma apostila que eu fiz com todas as anotações, com alguns princípios, alguns ensinamentos que Yeshua tem nos ensinado e eu quero compartilhar com vocês. E 0800, tudo para vocês. Beleza? Vou salvar a transmissão, Sandinho. Vou salvar a transmissão. Galera, até segunda, até terça, não perca nenhum desses dias, vai ser incrível, vai ser imperdível e vai ser um momento de imersão único. Que Deus abençoe poderosamente vocês e que a unção do Senhor flua poderosamente sobre as suas vidas. Que tudo aquilo que o Abba liberou, aleluia, na eternidade, todas as bênçãos da região celeste sejam sobre vocês. Amém? Tamo junto, gente. Um abraço. Até a próxima. Deus abençoe.